vigor a partir de amanhã, dia 1º de março. A Comissão de Reforma Política faz a primeira reunião nesta terça a partir das 14h. Os 15 senadores do grupo de trabalho começam a discutir os temas prioritários. E a partir de hoje, o Jornal do Senado exibe uma série sobre o assunto. Nós vamos mostrar a diversidade de opiniões entre os parlamentares, as demandas de grupos políticos e de organizações da sociedade por mudanças que, depois de décadas, entraram na ordem do dia. O povo reclama. Eu não entendo os políticos. Não é difícil entender, mas os políticos complicam. Eles estão lá dentro por nossa causa. Tentar uma reforma mesmo, de alguma maneira. Toda a infraestrutura política desse país, porque está totalmente bagunçada. Juristas questionam. O sistema está bom? Ele reflete de uma forma legítima a vontade popular? Enquanto eleitor brasileiro, já há mais de 50 anos, esperando a tal da reforma política. Políticos não estão satisfeitos. Nós estamos chegando ao fundo do poço da falta de representatividade. Um sentimento progressivo de esgotamento do sistema atual. É um sistema que realmente só produz crises, escândalos, descrédito do político perante a sociedade brasileira. Que o sistema político precisa ser reformado, isso é consenso, e não é de hoje. Completaremos assim as reformas. Não só a previdenciária e a administrativa, mas a tributária, a política e a judiciária. As reformas que a sociedade brasileira reclama e que eu me comprometi a fazer. A reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política e reforma da legislação trabalhista. Trabalharemos em conjunto com esta Casa para a retomada da agenda da reforma política. Reforma para preencher as lacunas da legislação. Todos os impasses que vêm ocorrendo, não têm sido dado soluções pela própria política, pelo poder legislativo, e sim tem parado no judiciário. Nos últimos tempos, a Justiça teve que decidir sobre fidelidade partidária, ficha limpa, posse de suplentes. Muitas vezes editamos súmula no Supremo Tribunal Federal, mas com uma maneira de complementar, de auxiliar ao nosso parlamento e, sobretudo, à nossa sociedade, dando uma resposta democrática, republicana e constitucional para as perplexidades que surgem no seio da sociedade. As leis precisam acompanhar as mudanças da sociedade. E o Brasil mudou muito nos últimos 25 anos, da ditadura à democracia, de povo pobre a gente melhorando de vida, de coadjuvante do terceiro mundo a emergente na cena mundial. Cada mudança implica em movimentos e ajustes no delicado jogo de forças que é a política. Nós avançamos na área econômica, avançamos na área social, mas na área política nós regredimos. O Executivo nunca se empenhou para que essa matéria fosse realmente votada. O governo quer uma reforma política, apoia a reforma política, mas essa é uma tarefa dos partidos. Mas o que reformar? Reforma política é um guarda-chuva para muita coisa, O PPS está caminhando para aprovar uma proposta de voto distrital misto. Nós queremos trabalhar a tese do fundo público de campanha. Sou a favor da cláusula de barreira. Eu sou favorável a voto facultativo. Eu sou contra a reeleição. Essa é a primeira, a mãe de todas as reformas, só que não se sabe exatamente o que é a reforma política. Nem o próprio Congresso tem uma unidade de pensamento em relação a ela. Prova da diversidade de opiniões são as 100 matérias sobre reforma política que tramitam no Senado. Para analisar tantos projetos, o presidente Sarney criou uma comissão especial de 15 senadores. Eles devem formular uma proposta de reforma até o dia 8 de abril. É uma comissão pequena, que não é partidária, das figuras mais expressivas da Casa estão dentro dessa comissão. E o prazo também é um prazo pequeno para que nós possamos ter a votação imediata da reforma. 2 ex-presidentes da República e 9 ex-governadores fazem parte da comissão. A credibilidade da política, eu acho que nesse momento está muito vinculada a estabelecermos regras claras e bem definidas. Nós temos que buscar o consenso daquilo que seja possível realizar. 3 senadoras também estão no grupo de trabalho. Um processo de reforma política tem um interesse específico às mulheres, porque a partir daí nós podemos dar um passo significativo quanto à nossa presença, quanto à nossa participação. O
presidente é o senador Francisco Dornelles. A reforma política é, sobretudo, um processo decisório. Os estudos já estão feitos, projetos prontos. Temas definidos: voto proporcional, majoritário ou misto, financiamento de campanha, suplência de senador, filiação e fidelidade partidária, cláusula de desempenho para os partidos, candidatura avulsa, reeleição, voto facultativo, coligações e data da posse dos chefes do Executivo. Pode ter uma ou outra regra que a gente possa mudar agora para valer em 2012, para valer em 2014, mas eu sou favorável que, se necessário for, planejarmos uma reforma pensando em 2018, de tal modo que ninguém seja contaminado pelos seus interesses pessoais. A Câmara também criou uma comissão da reforma política. Nós vamos fazer um trabalho paralelo. Há vários projetos tramitando na Câmara dos Deputados que tratam sobre matérias ou eleitorais ou de reforma política. O primeiro grande equívoco, no meu juízo, foi nós não termos conseguido a força da opinião pública para fazermos um Congresso Constituinte exclusivo para fazer a reforma. O segundo grande erro foi que nós não criamos uma comissão mista. A minha experiência é de que uma grande comissão, ela não funciona realmente, temos uma grande dificuldade. Nós vamos unir as nossas opiniões com a Câmara e Senado e então saímos para o projeto de consenso. Deputados e senadores que ficaram de fora vão reativar a Frente Parlamentar pela Reforma Política, criada em 2007. Para exatamente dar continuidade ao debate e à organização da sociedade, sobretudo nos estados, nas assembleias legislativas, trazendo a participação popular para um debate de tanta importância como é a questão da reforma política. O grupo é formado principalmente por parlamentares de pequenos partidos e organizações da sociedade civil. Para se tornar oficial, a frente precisa do apoio de 171 deputados e 27 senadores. O lançamento está marcado para 23 de março. Desta frente parlamentar, nós poderemos mobilizar o povo. A reforma política não pode ser obra de políticos, porque não criará nada de novo. A reforma política tem que ser obra da sociedade. Informais ou oficiais, nos vários grupos sobre a reforma política, o sentimento é de que não dá mais para esperar. A reforma política, na minha avaliação, não pode passar desse primeiro semestre. É ela que, se aprovada, ordenará a discussão e a votação das outras reformas. Esse é um momento muito importante, iniciando uma nova legislatura, com senadores e deputados com todo o gás, com a vontade de mudar para melhor. Vamos esperar que esse novo poder legislativo que tomou posse agora tenha essa capacidade de resgatar a sua própria dignidade. E isso é uma das tarefas fundamentais para a democracia brasileira. Amanhã o assunto será o voto. Afinal, o eleitor deve ser obrigado ou ser livre para comparecer às urnas? E a forma de eleger deputados e vereadores fica como é ou deve mudar? Na segunda reportagem da série sobre reforma política, a repórter Glauciene Lara vai explicar como funciona o voto proporcional e quais são as opções ao modelo que muitos afirmam distorcer a vontade do eleitor. A seguir...